Bom, irmãos, eu estou numa situação hoje que eu nunca quis estar, mas surgiu um convite do Júlio para eu estar dando um testemunho. Na verdade, vou estar dando o meu testemunho de vida aqui na igreja. Eu me reúno com os irmãos desde 1994, então já tem aí 27 anos, né? Eu tenho 38, apesar de aparentar um pouco menos, alguns dizem, outros não. Sou um pouco convencido, a verdade é essa. Mas enfim, estou aqui desde 94, cheguei aqui vindo de um lar cristão. Eu nasci num lar cristão, meus pais se reuniam na Batista, obviamente me criaram num lar cristão, enfim, no Evangelho. E eu caminhei até essa idade, não até essa idade, né? Mas caminhei no lar Batista há muito tempo, com a Igreja Batista há muito tempo. Alguns, eu acho que não estão aqui, Ana Cláudia, algumas pessoas que participaram da Batista Central, me viram correndo lá, fazendo muita arte, eu era um garoto muito arteiro. Então, para me manter parado, por exemplo, numa situação dessa de trazer as crianças aqui dentro, seria impossível, eu acho, para mim. Meus pais certamente não viriam à reunião, porque eu era muito arteiro. Gostava de correr. E brinquei muito na minha infância, lá na Central. E aí meus pais se separaram e tudo mais, eu fiquei com minha mãe, e, enfim. A gente continuei caminhando. Meus tios me pegaram pelo braço, meus tios por parte de pai, na época, pegaram pelo braço, me levavam muito, minha mãe também sempre ia, não deixou de ir. E eu fui caminhando, crescendo e tudo mais. Por fim, eu tenho que encurtar porque são 27 anos, então não consigo resumir. Então vou encurtando bastante. E algo aconteceu agora, até abrindo parênteses aqui, antes de iniciar a reunião, eu vim entrando algumas pessoas. Aí primeiro eu vim entrando no Genesi, eu falei, caramba, tem um Genesi na minha história. Aí eu vim entrando no Tia Penha, caramba, tem a Tia Penha na minha história. Eu vim entrando nos irmãos, eu falei, caramba, tem esse irmão na minha história. Porque eu tenho 38 anos, eu estou há 27 aqui. Eu vim entrando, mano, tem um mano na minha história. Eu lembro daquela mesa, daquela choradeira com o Felipe, a primeira tatu. Eu lembro de tudo isso. Tem a vida de vocês na minha história ali em Itapuã. Tem a vida de muitos irmãos. Tiagão, ali na subida do morro da essa ali, tem Tiago da minha história. A verdade é que tem muita história aqui na minha vida. Eu sou Eduardo hoje porque eu convivi com cada um de vocês. Vocês doaram muita coisa para mim como pessoa em Cristo. JB, nem se fala, né? Na minha história. E eu falei, caramba, como é que eu vou trazer para o entendimento da igreja tanta história na minha vida do viver da igreja? Eu falei, não dá, eu não tenho tempo para falar isso tudo. Senão eu teria que ficar aqui um mês falando. Enfim. E a minha história com a igreja começou em 1994, eu vinha da Batista, na época eu me reuni na Batista, primeira Batista de Vitória, com os meus tios por parte de pai. E minhas tias, Rosângela, Neia, meu tio Miro, minha prima Mary, minha prima Milena, que aqui se reuniam, fizeram um convite para eu vir aqui. Quem não conhece? Quem conhece meus tios aqui? Pois é, eles também têm uma história muito grande aqui. E eles fizeram uma história na minha vida muito grande também. Fazem até hoje, né? Fazem até hoje. E aí eles me convidaram para vir aqui. Eu sempre fui batista tradicional, vim para cá e naquela época era muito louco aqui, assim, né? Era muito fora do padrão as reuniões aqui. Já era aqui, não peguei Horto, não peguei UF, não peguei nada. Então já era aqui. E eu fiquei assim, de início eu fiquei meio, cara, tô um monte de maluco aqui. Como é que é isso? Fiquei meio espantado assim. Mas naquela época eu era criança ainda, né? Me tinha convidando, eu gostei do convite dela e comecei a participar e comecei a gostar. E comecei a me enturmar com os irmãos daqui e tudo mais. E uma peça-chave para essa enturmação, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, foi quando eu fui a Itaipava, num verão. Minha tia alugou, não sei se eu tinha comprado já casa lá, e a Célia tinha casa lá, Rodrigo, tinha muita gente que tinha casa lá. As pessoas costumavam passar verão lá em Itaipava. Boa parte dos irmãos da igreja passavam o verão lá. E eu fui passar esse verão lá. E, cara, lá eu virei amigo dessas pessoas.
Virei tão amigo que quase briguei com alguns, entendeu? Porque tem essas relações, né, de amizade muito íntima, você chega a extrapolar um pouco. Enfim, e passei alguns verões lá, enfim, criei um vínculo muito grande com esses irmãos, com o Rodrigo, o Fabrício, Vitor, Gandini, Gustavo. O Gustavo já era mais novo, né? Veio depois, mas o Vitor, Gandini e o Gustavo, e o Fabrício, enfim, com essa garotada, Alexandre Paixão, enfim, pessoal da minha época. E eu fui criando vínculo, e aqui era aquele negócio gostoso, livre, liberdade para tudo quanto é lado, entendeu? Tinha liberdade no espírito para fazer, e tinha um puxão de orelha aqui do púlpito, que a gente não podia reclamar. E só voltando atrás um pouquinho, minha mãe se reuniu com o irmão Valtir na Praia do Suá. E ela falou, olha, eu gosto do irmão Valtir, é um irmão muito sério, mas eu não gosto muito do que ele prega não, porque toda vez que a gente entrava lá, mandava a gente limpar os cascos. Era assim que ele falava quando a gente entrava no chamado templo, né? Lá, por favor, limpa os cascos aí fora. Já era assim lá, imagina aqui, né? Lá com toda a pompa, com todo aquele negócio, todo com aquele todo critério do Batista, um pouco mais certinho. Imagina aqui como é que não era, né? Aqui a rua é a serventia da casa. Quantas vezes eu ouvi falar isso aqui? Quantas vezes? Enfim, mas era um irmão que me amava demais, que amava a todos demais, assim, que amava a igreja demais, e o legado dele certamente foi esse amor extraordinário, esse amor genuíno de Deus na minha vida. Quantas vezes eu compartilhei o prato de comida com ele na casa dele, ele pegando o resto da comida de todos os pratos, colocando no dele e comendo, que era assim, e eu falava, o que é isso? Certa vez eu estava lá, eu, Lucas, o Lúcio e todo mundo lá na casa comendo, por fim acabou. Aí sobrou uns ossinhos de galinha no prato de cada um. Cara, ele juntou os ossos todos e colocou no prato dele, colocou o resto todo e colocou no prato dele e comeu na nossa frente. A gente, meu Deus, como assim? Era essa simplicidade que eu não encontrava, que eu não encontrei, que é muito difícil a gente encontrar. Porque aqui os nossos laços eles são muito próximos, aqui a gente fala tete a tete, sabe? Não tem frescura, sabe? Não tem, eu sou o clérigo, você é minha ovelha, então você tem que, para chegar até mim, você tem um degrau. Não tem isso, é a mesma altura, entendeu? A gente cresce no conhecimento de Deus, e quando a gente cresce no conhecimento de Deus, a gente percebe cada vez mais nós somos iguais perante Deus, né? E essa foi uma das coisas que impactou muito a minha vida, esse convívio na casa da Letia, do Derones. Lembro muito bem do baixo que eu comprei na banda. Eu tinha um baixo, tive que vender, e o Derones completou a grana, porque eu não tinha grana, entendeu? Comprou o teclado Lúcio, sobrou um dinheiro, ele foi e jogou no meu baixo. E é a vida da igreja, entendeu? Eu não tinha como, mas ele podia. Qual o problema? É o que ele fez, né? Vida de igreja. E essas coisas foram me marcando como pessoa. Foi me trazendo para cá um olhar de amor ainda maior. Porque eu tinha a minha família, minha mãe me amava muito, minha mãe era muito carinhosa comigo, muito apegada a mim. Tinha minhas tias e tudo mais. Mas eu tinha o amor também dos irmãos acima da média do que eu tinha nas experiências anteriores. Até porque eu era muito pequeno, não poderia medir muito isso, mas a experiência que eu tive aqui foi algo muito especial para mim. Enfim, vamos caminhar aqui. Aí eu falei como me enturmei com os irmãos, e aí chegou uma parte, indo bem, que parte da minha família ela decidiu não se reunir mais conosco aqui. Minhas tias saíram, meu tio saiu, meu irmão, na época, minhas primas, e eu, jovem, eu não lembro a idade, porque eu sou péssimo para data. Diferente do Valtir, eu sou muito ruim para data. Então eu não lembro. Só lembro que, eu até escrevo aqui, que foi uma etapa estranha para mim. Mas, por incrível que pareça, não foi muito complicada. Sabe por que não foi complicada? Porque a família, para mim, era tão real no convívio da igreja aqui, que, beleza, é meu sangue, eles resolveram sair. Mas, ao mesmo tempo que eles saíram, eles não me chamaram para sair. Não falaram nada comigo, eles simplesmente deixaram. E eu continuei me sentindo com a minha família aqui. Não me faltou nada nesse aspecto, entendeu? Como igreja. Então, isso não foi complicado para mim nesse aspecto. Então, eu simplesmente continuei. Eu estava envolvido com algumas coisas, isso também é muito importante. Então, aqui, eu dou um toque para os jovens que estão aqui hoje. Cara, façam alguma coisa. Procure fazer alguma coisa. Procure se engajar em alguma coisa em meio à igreja. Sabe por quê? Isso faz toda a diferença. Nós não estamos nesse banco aqui
só para ouvir. Cara, só telespectador, ouvinte, pô, legal. Quando tem um preletor muito bom, é muito bacana. Mas chega a hora que fica maçante, a gente precisa meter a mão na massa, de fato viver vida de igreja, subir o morro, entendeu? Ajudar alguém numa construção, fazer, eu sou eletricista, já ajudei alguns irmãos com elétrica, entendeu? Isso é vida de igreja. Vida de igreja não se resume a vir aqui no domingo e achar que está feito. Cumprir meu papel dominical, não tem nada a ver com isso. Então, como eu vivi essas etapas, o meu convívio com a igreja depois da saída da minha família foi saudável. Demais. Eu não senti falta de falar, caramba, eu estou perdido aqui. Eu nunca estive perdido em meio à Igreja de Vitória. Eu nunca estive perdido porque os irmãos me amavam, porque os irmãos eram simples, entendeu? E transpareciam essa simplicidade. O convite para almoçar era algo natural, não era algo forçado, eu tenho que convidar. Não, se tiver que convidar, convidava. Se não tiver... Cara, eu acho que é assim que tem que ser. Então, eu nunca me senti desconfortável aqui depois que minha família saiu. Lógico que seria muito melhor se eles estivessem aqui conosco ainda, mas infelizmente não estão. Mas continuam servindo, são servos do Senhor, entendeu? São fiéis, entendeu? Pessoas sérias com Deus. E aí, nesse período, né, eu estava aqui, eu era uma pessoa que participava de tudo, mas é uma questão chave. Quando é que virou a chave de conversão de vida? Eu vivia isso tudo, eu vivia a experiência de estar comungando com os irmãos, brincando, jogando bola, tocando música aqui e tudo mais, mas chega uma época da nossa vida que a gente percebe que tem uma virada de chave, que é a real conversão. Eu me via brincando muito, me via atando muito, mas eu não era convertido, não me via convertido. Obrigado, JB. E essa virada de chave me veio quando eu tinha uns 18 anos de idade, ou seja, dos 11 até os 17, eu participava, eu era sério com Deus, mas uma real conversão, onde o pecado não fazia mais sentido nenhum na minha vida, eu tive essa experiência aos 18 anos de idade, sabe? E isso mudou profundamente a minha vida. E é interessante que a gente fala, pô, foi aqui, foi nos joelhos aqui. Não foi. A gente teve vários congressos aqui, vocês lembram? Eu participei de muito deles, gostava muito. E foi num congresso que eu tive uma experiência assim, muito sobrenatural com Deus, que dividiu o antes do Dudu e o Dudu depois. Dali em diante, o pecado já não podia mais. Era água e óleo, sabe? É uma luta. A água querendo entrar ali não era aquele negócio louco. Já não era mais. E é como o salmista diz, dói os ossos. O pecado, ele dói os ossos. Ele é insuportável. E eu tive a experiência com Deus a tal ponto que eu falei, cara, eu não quero mais que seja normal eu fazer isso ou aquilo. Eu quero uma mudança de vida. E eu experimentei o poder de Deus vindo até mim e transformando a minha vida. E a partir daquele momento eu era o outro Dudu. Um Dudu que pecava, a gente pecava, não peco, né? Quando a gente fala pecava, já fica com o pé atrás. Peco muito ainda, tenho N problemas, mas eu não quero permanecer no erro. Eu acho que essa é a parte que quando eu falo que muda a história, eu não quero permanecer no erro. Eu quero caminhar de glória em glória com o Senhor. E aí eu tive essa experiência com Deus no congresso, voltei para cá muito cheio de Deus, querendo fazer coisas. Nessa época a gente criou um grupo aqui, nós viajamos o Brasil inteiro, gravei CDs, tive experiências maravilhosas, tive experiências horríveis com o sistema, líderes totalmente inescrupulosos, que se eu não tivesse tido uma base aqui, e eu estou voltando lá atrás, se eu não tivesse tido uma base bíblica aqui, eu tinha metido o pé. Tanta coisa que eu vi lá fora. Não é fácil. Não é fácil mesmo. O que acontece aí por trás dos bastidores, irmãos, eu costumo dizer para minha esposa e para as pessoas quando é interessante que depois que a gente vive essas experiências, você percebe muito rápido quando a pessoa tem segundas intenções, nesse sentido. As pessoas querem te usar para se promover, entendeu? E não tem nada de Deus ali. Elas não querem que você leve mais de Deus para aquela comunidade. Eles querem que você leve quantidade de pessoas para aquela comunidade, para que elas possam angariar aquelas pessoas e fazer cativa delas. A verdade é essa. E é o contrário do evangelho. Porque o evangelho faz o quê? Ele liberta.
O Evangelho é libertador. Ele veio para tirar as amarras, para nos dar liberdade e não ficar debaixo de um jugo de um ditador, fundamentalista, extremista, entendeu? Que não vai te entregar nada de Deus. Só vai te oprimir, só vai te colocar para baixo, dizer que você é ruim, isso, aquilo, tudo mais. E não tem liberdade. E eu vi muito disso. Vimos muito disso, pessoas que convidavam a gente e não cumpriam com nada que eles falavam, entendeu? Por fim, a gente tinha que bater o pé para poder pelo menos voltar para casa. Muita coisa a gente viveu, eu vivi nesse meio tempo. E aí retornei, conheci minha esposa, eu tinha estudado com ela num colégio próximo à minha casa, em Alvorada, e sempre achei muito bonita, mas na época eu não podia me aproximar dela porque ela estava comprometida com outra pessoa. E aí, beleza, mas troquei ideia, conversei, eu tive a coragem de trocar uma ideia com ela, porque já era mais difícil, né? Ela era bambanzinho da colégio e tudo mais, eu não sei o quê. E aí eu falei, bom, não sei se eu vou conseguir trocar, mas enfim, rolou, a gente conversou. Uma vez só, lá em cima, no segundo andar lá do São Camilo, a gente conversou e tá ali. Passou muitos anos. E aí, voltei para minha comunidade, voltei para minha vida, depois de muito tempo, eu entrei em contato com ela por MSN, na época, MSN. E ali, fui na casa dela, no outro dia, falei, não vou perder essa oportunidade, obviamente, né? Fui lá, conversei com ela, e dali a gente começou a ter um relacionamento. Ela se reunia na Quadrangular, na época, e ela acompanhava a gente em vários locais que a gente tocava, né, amor? Cada furada que a gente já foi. E foi muito gostoso, a gente cresceu junto, a gente está casado até hoje, fez 10 anos agora em abril, né, amor? 10 anos que se passou de casamento. E foi aqui. E foi com o Genê ajudando. Foi com muitos irmãos aqui ajudando que esse casamento aconteceu. Eu lembro que eu falava para o Genê, eu só quero compartilhar esse momento com a igreja. O mais importante para mim é que a igreja participe. Eu não quero que tenha muita coisa para se comer, muita coisa, nada, até porque eu não tenho condições de fazer isso. Mas eu quero que seja aberto a toda a igreja. Porque eu cresci aqui, meu caráter foi moldado aqui com os irmãos. Então, nada mais justo para mim e para aqueles que me acompanharam até aqui, que eles participem desse momento comigo. Então, era uma exigência que eu tinha. Eu queria que fosse. Então, o que ele fez? Fez um bolinho com sorvete. Tá resolvido. E algumas outras coisinhas, óbvio, né, Genê? Gostosas que o Genê sempre faz. E isso foi especial para mim, porque salvou a gente, que a gente não tinha condições de pagar um buffet. Jamais. A gente fez a decoração, gastou fortunas. E o buffet a gente não conseguiu pagar de jeito nenhum. Mas Deus colocou o Genê na nossa vida. E Genê é uma pessoa muito amável, que ama cuidar das pessoas, né? Que Deus continue te preservando nesse caminho, nesse propósito, Genê. Te amo demais, tá? E aí foi amadurecendo. Foi levando as pancadas, acontecendo as coisas, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo as coisas acontecendo, a gente vai amadurecendo. Vai continuando, vai vendo gente entrando, vai vendo gente saindo, a gente vai permanecendo. A gente permanece, sabe por quê? Porque a gente entendeu que é a igreja. Não adianta eu pular de galho em galho. Não adianta eu ir para um local que hoje é mais tecnológico do que auditório. Não adianta. Entendeu? Lá vão ter pessoas com problemas assim como tem aqui. Então, só como o irmão Vativo dizia, né, eu só vou levar o meu problema para lá. Porque eu sou um problema ambulante. Eu preciso da graça de Deus todos os dias para continuar caminhando, para continuar sendo aprazível para alguns dos irmãos. Entendeu? Sem a graça de Deus, vocês vão olhar para mim e vão falar assim, cara, Dudu é insuportável. Insuportável. Quem é que acha que é o suprassumo? Pode ter certeza. Você está indo de ladeira abaixo. Porque nós precisamos da graça de Deus e misericórdia dele para que aqueles que o amam olhem para nós e vejam Jesus em nós. E aí sim, nós nos colocamos numa posição de privilégio diante da sociedade, porque Deus em nós é a esperança da glória. Entendeu? Nós temos que resplandecer isso para os irmãos. E aí eu fui amadurecendo, fui crescendo, fui fazendo laços aqui. E algumas coisas que, como eu já disse antes, me chamaram a atenção desde o início foi a simplicidade da igreja. E aqui eu entro num ponto que eu digo, mesmo tendo toda essa bagagem, mesmo estando com os irmãos aqui o tempo todo, a gente acaba se perdendo nesse sentido de simplicidade. Nesse meio tempo onde eu toquei, gravei, toquei em alguns lugares maiores, outros lugares menores,
a gente acaba perdendo um pouco dessa simplicidade, se afastando um pouco dos irmãos, ou achando que aquilo que a gente faz é mais correto ou tem mais valor que o irmãozinho faz. Porque a gente está se apresentando. Isso é um perigo enorme. E aí, eu me perdi um pouco nesse caminho. Lembro, o JB deve lembrar, eu chegava no grupo familiar e começava a tocar aquelas músicas de adoração, ninguém sabia a música. Eu começava a reunião do grupo familiar tocando uma música, terminava praticamente ela com a mesma música. Eu estava ali na minha e ninguém precisava entrar. Se você quisesse entrar, você chegasse em Deus e entrava no meu clima de adoração. Não tem lógica isso. Que igreja é essa? Se eu não estou ali para servir os meus irmãos, não faz sentido nenhum. Eu vivia, era muito bom para mim, no meu quarto. Poderia ficar 5 horas no meu quarto tocando uma canção e ótimo, eu me edifiquei. Mas eu fazer isso numa reunião familiar, eu estava edificando quem? E aí, essa é uma das situações que aconteciam e que depois eu, com o amadurecimento, percebi que não fazia sentido nenhum ser dessa forma. Eu comecei a servir os irmãos. E sabe o que trouxe para mim, no grupo familiar? Que o grupo familiar é algo muito especial, tá, irmão? A gente tem que falar, especialmente do grupo familiar aqui. Que quando eu comecei a servir os irmãos do grupo familiar, eu recebia tão mais de volta, que, cara, tudo que eu queria era servir mais. Porque é isso, é natural, sabe? Quando você serve, você mais recebe do que aquilo que você serviu. Não tenha dúvida disso. E eu acho que nós estamos vivendo um momento meio que de recomeço, né? Eu lembro que aqui, cadeiras até aqui eram lotadas. Tinha muita gente. Hoje, obviamente, por conta da pandemia, então o número está reduzido, mas temos bem menos pessoas do que normalmente teríamos aqui. E são momentos de recomeço. E momentos assim, eles são propícios a trabalhar na vida da gente um sentimento de cooperação, de ajuda, de proximidade muito maior. Porque são menos pessoas. E aí a gente consegue entrar de fato na vida de quem está sofrendo, está passando dificuldade, de quem está passando momentos difíceis. Porque às vezes você chega no domingo aqui, um domingo lotado que tinha, você chegava, você cumprimentava aqueles que você já conhecia, que você tinha uma afinidade maior. E era tanta gente entrando e saindo que você nem conhecia algumas pessoas. Eu mesmo, muitas pessoas entraram aqui e saíram, eu não conheci. E eu estou tocando aqui na frente tem o quê? 10 anos, 15 anos? 10 anos, 15 anos. Então, você imagina, talvez as pessoas me conheciam porque eu estava aqui. Mas eu nunca troquei 2 palavras com essas pessoas. E talvez seja o momento de a gente estreitar esses laços. As redes sociais, elas aproximam, ao mesmo tempo elas distanciam. Porque eu costumo dizer, e eu disse isso na pregação do Vitória Jovem, que hoje essa briga desenfreada que tem acontecido nas redes sociais, elas poderiam ser muito bem sanadas quando no Espírito, quando o irmão no Espírito aqui abraçasse o outro em contrição, em amor, e aquela divergência ali ia ser sanada. Porque Deus não é o Deus de divisão. Nunca foi. E nunca será. Então essas diferenças banais, que são diferenças banais, elas acabam. Porque o Deus que limpa, o Deus que guia, Ele nos olha de uma forma muito diferente. Ele olha para o nosso coração. Se em verdade, em sinceridade, você pedir perdão e for o teu irmão em sinceridade, essas coisas elas ficam para o passado. E tudo se faz novo. Então, as redes sociais, no final das contas, ao meu entender, hoje eu trabalho com rede social. Hoje eu sou um gestor de tráfego de uma das mídias sociais. Nunca pensei que eu faria isso, mas estou fazendo. Foi até Deus que me deu, acredito, porque nunca nem estudei para isso. Mas eu percebo claramente isso. As redes hoje elas estão mais para enganar do que para informar. E quanto ao convívio da igreja, o que se precisa é a cadeirinha do lado do outro ali. Entendeu? Olhar pro olho, porque é diferente. Existe algo precioso quando é pessoal. Entendeu? Existe algo inegavelmente mais gracioso quando é pessoal, quando eu estou olhando para você. Eu não consigo simplesmente falar aquele monte de porcaria olhando na sua cara.
E às vezes a gente é compelido pelo próprio Espírito a falar, que isso? Então, as redes, elas ajudam em vários aspectos, mas eu te digo que ela atrapalha 1000 vezes mais. Então voltemos à realidade da vida, o chão da igreja, onde o pó dos nossos pés tem que ser presente na casa do nosso irmão. Tá? Eu acho que é necessário isso. Por mais que hoje ainda não possamos, mas esse dia vai chegar. E nos apressemos a bater na porta. Há quantas pessoas, Ricardo, o Célio não está aqui, de ir na reunião, quantas vezes o Juninho falou de bater aquele pratão? Quantas vezes eu comi? Glorinha, falando Glorinha tá aí, né? Tá ali. Nossa, mãe, chegava lá, quase na hora do almoço, Glorinha cortava aquela linguicinha bem fininha, foi aqui mesmo. Não tinha tempo ruim. Letícia falava, completa com banana. Estava resolvido. Entendeu? E eu detesto banana, ela nunca soube disso. Entendeu? Mas não posso fazer desfeita, né? Tô falando agora, tá, Letícia? Entendeu? E estava resolvido, vida de igreja. E aí você me pergunta, por que eu persisto aqui? Por que eu continuo aqui? Depois da minha família ter saído, dos meus amigos mais próximos, mais chegados, que eu sinto falta até hoje de ter saído daqui. Porque eu amo a vida da igreja. Eu amo a simplicidade da igreja. Eu amo saber que tem um Júlio, que tem um Deirones, que tem um Rogério, um Eli, teu irmão Edilon, que não são pagos para fazer o que eles fazem. Ninguém aqui é remunerado para fazer o que faz. Teoricamente, a obrigação, não, mas em Deus, eles têm a obrigação deles. Aqui, se eu ligar para o Júlio agora, ele vai me atender. Vai me mandar mensagem, vai falar na lata, não concordo, gosto, vai fazer, não vai. E, cara, se eu gostei, bom, se eu não gostei, come menos. É assim que é a vida lá fora, porque vai ser diferente aqui. O problema todo é que a gente cria um pedestal tão grande aí fora, de autoridades, de pastor, caramba, quatro, que o que acontece? Fica inacessível. Você nunca tem acesso àquela pessoa. Não digo todos os locais, mas a maioria. A gente sabe o que acontece assim, principalmente os maiores. E quando não privilegiam aqueles que têm mais condições financeiras, né? Que acontece muito, infelizmente. Então, esses irmãos aqui, eu os amo, cara. Eles são pecadores igual eu, erram igual eu. Não vejo em nenhum deles o estereótipo de super-homem. Não vejo em nenhum deles. E, sinceramente, não quero ver. O dia que eu ver algum irmão se achando um bonzão aqui, cara, eu vou ficar chateado. Aí eu vou reclamar. Eu nunca reclamei com nenhum de vocês. Mas no dia que eu perceber que tá desse jeito, eu vou falar. E eu sou uma pessoa que não sou de falar. Vou falar, cara, como assim? Você nunca foi assim, agora você tá dando uma de bambambam? Por quê? Porque eles sempre me olharam aqui, ó, no olho. Eles nunca me olharam de cima para baixo, sabe? Vida de igreja. Cristo, ele, quando caminhou com os seus discípulos, ele olhava de cima para baixo os seus discípulos ou olhava no olho dos discípulos dele? Vida de igreja. Ele já estava dando a deixa, não é? Então, é um dos motivos que eu estou aqui. Porque eu ainda posso falar com cada um de vocês. A Diva e o Zezinho chegaram depois. Mas tanto que essa mulher me ama, Diva, o nome da minha mãe. Tudo que ela tem carinho, o Zezinho também. Entendeu? Talvez Deus mandou você para eu lembrar da minha mãe toda vez que eu falo com você. Então, assim, vida de igreja. E aí, por isso que eu permaneço. Porque aqui eu tenho pé no chão. Aqui eu posso enxergar essas coisas. E aqui eu aprendi que enxergar no amor ao próximo a realização do meu objetivo pessoal. Aqui eu estou entrando num assunto que eu coloquei na reunião de jovens, que é muito importante. Hoje a gente vive uma era do eu, né? Hoje as pessoas são egocêntricas, tudo sou eu, tudo é pregado aí fora eu, você é o centro da vontade de Deus. Meu Deus, você não é o centro da vontade de Deus. Deus sempre vai ser o centro da vontade dele. Ele não divide a glória dele com ninguém, entendeu? Então, ele nos ama, mas ele é autossuficiente. Então, não ache que você é o centro da vontade de Deus. Nós não somos o centro da vontade de Deus, Deus nos ama. Confesso que esse despertamento tem me ocorrido há pouco tempo, a respeito dessa realização de amar ao próximo. Até porque acho que isso é resultado de uma certa maturidade cristã, ou seja, caminhada. Estou há 27 anos caminhando com entendimento. Me batizei aqui. Caminhada mais próxima de pessoas que enxergam a felicidade como algo coletivo, não somente individual. É isso? Vida de igreja.
Até porque hoje em dia o individualismo está muito em voga, né? A pergunta, eu preciso ser, eu preciso alcançar, eu preciso chegar. Minha esposa esses dias, a gente conversa e a gente percebe que na internet, principalmente, as pessoas, qual o seu sonho, qual o seu objetivo? Você tem que ter essa ganância, tem que ter esse foco. Não tem problema nenhum você ser rico, tá? Nenhum problema você querer ser rico, não tem problema nenhum. Só não pode colocar o seu coração nisso, de forma absurda. Eu não tenho esse desejo, eu falo como eu não tenho ambição com nada, ela sabe disso. Eu não sou uma pessoa ambiciosa mesmo, não sou. E, em certos aspectos, isso até me prejudica, né? Mas eu não sou. O coletivo tem sido sufocado pelo eu, a verdade é essa. E tem sido viralizado por muitos por conta das redes, né? O eu tem sufocado o coletivo. Hoje as pessoas já acham que produzem sozinhos e quando alguns deles alcançam algum sucesso, é quase certo dizer que foi eu quem tive a sacada. Eu consegui. E aí eu dei o exemplo das redes, né? Hoje os 9 milionários no Brasil são pessoas ligadas à internet, TikTok, Facebook, Instagram. As pessoas são milionárias. Agora tem os pessoal do Bitcoin, né? Agora aprenderam um cara com 38 bilhões de reais. Uma pessoa movimentou bilhões de reais. Tá preso no Rio de Janeiro agora. Então, tem os 9 milionários. O cara era garçom há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Então, as pessoas hoje, o eu é algo muito especial para elas. Quando, na verdade, uma pessoa para viralizar numa rede, num vídeo de 4,2 milhões de visualizações no TikTok, essa pessoa, para viralizar lá, ela precisou do programador que fez aquele software, de pessoas que estão gerenciando aquele software, ou seja, ela nunca fez nada sozinha. Não é porque ela fez uma dancinha ou fez um vídeo qualquer que viralizou, eu tive a sacada. Ela não teve sacada sozinha. Se não fosse o programador, se não fosse a plataforma, se não fosse o investimento de alguém, ela não teria chegado a 4 milhões de views e ganhado o dinheiro dela. Então ninguém faz nada sozinho. E a igreja é isso. A gente é um corpo. Não é? Então eu preciso do Rogério. Eu preciso da Andressa, da Leti. Entendeu? Porque em uma situação, em uma área da minha vida, eu vou ser totalmente manco se eu não estiver agarrado com essas pessoas. Então eu preciso de vocês. E aqui eu falo de verdade, eu preciso de vocês. É por isso que eu estou aqui com vocês, porque eu cresci com vocês. Vocês me conhecem. Não tão bem quanto a minha esposa, quanto o Rian, meu filho, mas vocês me conhecem. Então eu preciso de vocês, em amor. Amém? E por fim, eu falo de santificação. E em Romanos 12, 1 e 2, fala a respeito disso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, é aqui que a gente vai passar por esse processo racional de santificação. Sabe por quê? Porque quando a gente vê um irmãozinho errar, a gente olha para aquele erro, como cristão, a gente fala, eu não posso cair no mesmo erro, tenho que amar o erro do irmão e perdoar. Isso é usar o racional nesse sentido também. Então, o nosso culto nesse sentido é fazer esse exercício de perdoar e melhorar. Perdoar e melhorar. Perdoar e melhorar. De glória em glória, a gente vai caminhando, entendeu? Porque esse é o processo de vida cristã, que nunca termina. A caminhada não termina. A caminhada de uma voltinha terminou quando ele fechou os olhos. Mas até lá, o processo dele estava vigente, o processo dele estava andando. A caminhada da minha mãe terminou quando faltou o ar. Ela não pôde mais respirar. E Deus a chamou, porque minha mãe era uma pessoa fiel a Deus. E por mais que doa, não ter podido dar o último olhar ou o último aperto de mão na minha mãe antes de ela entrar para a CTI, eu sei que o porvir nos espera. É a esperança da eternidade. Amém? Essa é a minha esperança. Ou seja, o processo nunca termina, mas sempre gera vida por onde passa. Ou seja, irmãos,
Eu não estou aqui há 27 anos porque eu sou bom ou porque os irmãos são bonzinhos demais comigo. É porque eu preciso melhorar. Eu preciso continuar caminhando com pessoas que me olhem no olho. Pessoas que tenham coragem de dizer, Dudu, tá errado. Não é assim. Eu já pedi vários conselhos aqui. Alguns eu ouvi, confesso. Outros eu não ouvi. Por conta disso, às vezes, quebrei a cara em alguns aspectos. Processo da vida. Sou ser humano. Então, guarda essa frase que eu usei na pregação passada, que é: esse é o processo de caminhada cristã, que nunca termina, mas que gera vida por onde passa. Porque se uma pessoa te olha para você e vê que você está simplesmente querendo mudar, querendo transformar o seu viver, melhorando dia após dia, você era um Dudu ontem, você é um Dudu hoje, falou, cara, tem algo diferente nesse garoto não mais, nesse senhor, quase. É difícil para mim, tá, gente? Tem algo nesse cara que ele está querendo melhorar. O que faz ele querer ser melhor nesse aspecto? O que faz ele se calar diante de uma injustiça, às vezes? Não digo numa justiça bizarra. A gente não tem que se calar diante de injustiça, mas, tipo, às vezes a pessoa te humilha, às vezes a pessoa te passa a perna, ao invés de você esbravejar, amaldiçoar aquela pessoa, você se cala. Vai diante de Deus e Ele te alimenta daquilo que você precisa para lidar com aquela situação. Porque os nossos lábios, a nossa língua não fica mais lenta na resposta. Porque você faz parte do processo. Você já deu de língua para muita gente. Você já falou mal de muita gente. Qual o benefício disso? Nenhum. Pelo contrário, Deus aborrece pra caramba desse tipo de gente. Aborrece muito. A gente vive tempos onde a língua tem saltado a boca com uma facilidade tão grande. A língua tem saltado aos dedos numa facilidade tão grande que está bem difícil. É difícil manter os dedos equilibrados, é difícil manter a língua equilibrada. Mas o processo te ajuda a amenizar essa fase da sua vida. Então, eu quero deixar com os irmãos aqui, agradecer Genesi, Ana Diva, Fátima, Guilhermina, Zé. Gente, eu falaria o nome de cada um aqui, porque tem tanta pouca gente assim que eu conheço quase todo mundo. Talvez eu vou esquecer o nome, é o apelido. Mas vocês fazem parte da minha história, a Igreja Vitória. Eu entendi o que é a igreja não é isso. Aqui, igreja é chão da vida, é caminhada cristã, em acertos e erros. Então, caminhemos com fervor nessa caminhada e não esmoreçamos. É o que eu peço aos irmãos que aqui estão hoje. Poderia ter mais. Aqueles que estão no Meet, não esmoreçam. Porque é um período que a gente está passando para conectar de novo. Duda, estou vendo Duda, tem pouco que eu não vejo Duda. Lembro do negócio que ela fez lá de pãozinho, lá logo depois que ela estava fazendo o curso. Agora está cozinhando ali nos restaurantes chiques. Deus do céu. Amo vocês. Deus abençoe vocês.